Meu nome é Márcio da Silva Almeida e sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vou estar apresentando aqui uma aula breve sobre RMN de biomoléculas. Então, nessa aula eu vou apresentar uma breve introdução à teoria da ressonância magnética nuclear e em seguida eu vou mostrar algumas das aplicações para RMN de proteínas. Então, falando sobre uma breve introdução à teoria, aqui eu estou mostrando um esquema geral de um espectrômetro de ressonância magnética nuclear. Nós temos o magneto. Nesse magneto a gente tem uma camisa, né, com nitrogênio líquido, que é para manter a parte interna do magneto, que tem o magneto supercondutor mais resfriado, e o magneto supercondutor de fato fica imerso em hélio líquido, que mantém ele quase na temperatura de zero absoluto. E esse magneto supercondutor, né, por estar passando uma corrente elétrica altíssima nele, basicamente ele gera um campo magnético extremamente forte. E o foco desse campo magnético é justamente onde é que fica a amostra, que é bem no meio desse magneto. A amostra é colocada aqui por cima do magneto, e para ser colocada vai ter um fluxo de ar aqui que vai fazer com que ela desça de forma suave, e depois, quando você quiser retirar também, você aumenta o fluxo de ar que ela sai. Nessa parte onde tem a amostra tem o que a gente chama de sonda ou probe, né, de aquisição, que é onde tem várias bobinas menores, bem menores, né, do que a bobina principal do magneto, que vai gerar pulsos de radiofrequência e que vão irradiar a amostra, e aí assim vai ser possível manipular os spins da amostra que está aqui dentro. No mesmo tempo que nesse probe tem as bobinas de excitação, tem também as bobinas de aquisição da magnetização. Então ele vai sentir a magnetização da amostra aqui dentro e vai transferir esse dado na forma de corrente elétrica, que vai ser convertido em dado digital pelo computador, e isso vai ser visualizado como sinal aqui num computador. Esse aqui é um esquema bem geral de o que acontece, né, quando a gente coloca a amostra dentro do magneto. Então, antes de colocar no magneto, isso aqui seriam os spins da amostra, né, o spin nuclear dos vários núcleos que compõem a amostra, né, dos vários núcleos das moléculas da amostra. Então, de uma forma análoga, imaginam vários magnetos basicamente desordenados aqui em cima de uma mesa. Quando a gente coloca a amostra dentro do magneto, por ter um campo magnético extremamente forte, os magnetos começam a se alinhar. E isso, de forma análoga, você vê aqui os magnetos que se alinham se eles estiverem num campo magnético. Isso aqui a gente pode sentir se a gente fizer esses experimentos no dia a dia. Quando os spins começam a se alinhar, então, dentro do campo magnético, eles vão formar o que a gente chama de uma magnetização resultante. Então, os vários spins vão estar alinhados, ou quase alinhados, né? E alguns vão estar alinhados na direção oposta, inclusive, mas dentro do campo magnético extremamente forte do espectrômetro, ele vai ter uma certa abundância maior de spins nessa direção. Então, por isso, vai ter esse vetor resultante aqui de magnetização da amostra. Então, quando a amostra está lá dentro do magneto, ela vai estar naquele estado anterior, e agora a gente vai excitar a amostra com um pulso de magnetização, que normalmente a gente representa assim, né? Isso aqui seria uma escala de tempo. Aí você faz um pulso de magnetização, um pulso elétrico, que vai gerar uma magnetização agora no plano x, y. Lembrando que a magnetização principal, né, o campo magnético principal está alinhado aqui em Z, que é chamado de B0. A magnetização que estava alinhada também, né, com B0, né, que é o M0, a partir dessa excitação em x e y, vai passar para plano XY, né? Mais especificamente, após uma excitação no eixo X,
no pulso, né, de excitação no eixo X, a magnetização passa para o eixo Y. Depois dessa excitação, o que acontece é o que a gente chama de decaimento livre de indução, ou Free Induction Decay, ou FID. E isso basicamente é o retorno da magnetização para o estado relaxado, que é o estado que a magnetização fica alinhada aqui com B0. Então, basicamente a magnetização começa a precessar aqui, ó, e começa a voltar para o estado inicial. E essa volta aqui, justamente, é que vai dar a frequência dos vários núcleos da amostra. Então, é assim que você faz a aquisição do sinal de amostra. Pensando agora num espectro mais simples que pode ser feito de RMN, esse aqui é uma sequência de pulso que é usada para fazer a aquisição de espectro de uma dimensão de hidrogênio. Ele vai ter um pulso de excitação mais longo aqui, que não vem ao caso agora explicar para que ele serve, mas aí vai ter o pulso principal de excitação e logo depois o decaimento de livre de indução, ou FID, que é onde faz a aquisição do sinal da amostra. Então, esse aqui vai ser o espectro que vai ser visualizado. Então, aqui eu estou demonstrando os sinais de hidrogênio, né, com a intensidade de cada um deles. E aqui do lado eu represento uma molécula, né, de um tripeptídeo, tá? Então aqui é a porção N-terminal dele, tem uma treonina aqui, aqui tem uma alanina e aqui tem uma metionina, carboxy-terminal. Então só lembrando que o hidrogênio amínico N-terminal, que o hidrogênio amídico, o outro hidrogênio amídico e os vários hidrogênios da cadeia lateral, né? Uma metila aqui, outra metila aqui, outra metila aqui, e o hidrogênio alfa. E se vocês notarem, né, aqui, ó, eu já separei as regiões que tem cada um desses hidrogênios. Aqui, a região das metilas, né? Então seria essa metila da metionina, por exemplo, essa metila aqui, essa metila aqui. Aqui são os CH2, né, os metilenos, por exemplo, desse aqui, esse aqui, apareceria ali. Aqui os hidrogênios alfa, por exemplo, esses hidrogênios alfa aqui. E aqui nessa porção, os hidrogênios amídicos, aqui né, representado por esses aqui, da cadeia principal, mas que também inclui os hidrogênios amídicos de cadeia lateral de glutamina e asparagina. E não tem nessas moléculas aqui, mas aqui dessa região também tem os hidrogênios das cadeias laterais dos resíduos aromáticos, que é os anéis aromáticos, por exemplo, de fenilalanina, triptofano. E essa região específica aqui normalmente tem o sinal da cadeia lateral do triptofano, o indólico da cadeia lateral do triptofano. Para analisar biomoléculas, em especial a gente aqui vai se tratar de proteínas, normalmente a gente não faz só o espectro de uma dimensão, porque ele tem vários sinais, né, a proteína pode ter 20 kilodaltons, 200 kilodaltons, né? Então vai ter centenas de milhares de núcleos e centenas de milhares de sinais. Então normalmente a gente usa espectros de várias dimensões. Então aqui especificamente a gente está falando de um espectro de 2 dimensões, um espectro bidimensional, para hidrogênio e nitrogênio. Obviamente quando a gente fala de 2 dimensões, a gente está só se referindo aos núcleos que a gente está excitando e fazendo a aquisição. Porque os espectros têm sempre a dimensão da intensidade do sinal, né? Então aqui seria a sequência de pulsos, já é bem mais complexa do que aquela primeira. Aqui são vários pulsos que são dados no hidrogênio, nos hidrogênios da molécula. E aqui nesse canal são os vários pulsos que são dados no nitrogênio. E, de novo, não vou entrar em detalhes, mas basicamente isso aqui é só para demonstrar, né, a complexidade de como você pode manipular a magnetização das amostras para então você fazer a aquisição dessas magnetizações excitadas e o resultado final, nesse caso específico, né, que é um espectro bidimensional de hidrogênio e nitrogênio. Esse aqui é o espectro então resultante daquele experimento de RMN bidimensional, onde está sendo acoplado os hidrogênios com os nitrogênios de uma molécula. Então só para ter
A ideia aqui, né, na nossa cadeia lisinha polipeptídica, que tem a treonina, a alanina e a metionina, o que vai ser visualizado aqui nesse espectro seria esse hidrogênio ligado a esse nitrogênio amínico, esse hidrogênio ligado a esse nitrogênio amídico e esse aqui também. E não seriam vistos nenhum dos outros núcleos, porque não é um hidrogênio ligado a nitrogênio, como é o caso desses aqui. Então, nesse espectro, obviamente esse espectro não representa essa cadeiazinha pequena aqui, isso aqui representa uma proteína de centenas de aminoácidos. Então, nele vai ser visto cada um dos hidrogênios amídicos da proteína, que estão inclusive marcados aqui. E também vai ver alguns hidrogênios amídicos, né, das cadeias laterais de asparagina e glutamina que ficam nessa região aqui. Além disso, existem também espectros tridimensionais para analisar proteínas, que são bem comuns. Existe também de 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões, 7 dimensões, mas eles são menos frequentemente usados. Mas os espectros de 3 dimensões são bem mais usados. E nesse caso, de novo, 3 dimensões referentes aos núcleos que serão excitados e analisados. Então, aqui no caso, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então, aqui agora a gente vai ter o canal de pulsos para hidrogênio, o canal de pulsos para carbono e o canal de pulsos para nitrogênio. Então, nota que a sequência de pulsos é bem mais complexa do que a anterior. E o que está acontecendo aqui é que você está através dessa sequência de pulso está sendo manipuladas as magnetizações de todos os núcleos de hidrogênio, carbono e nitrogênio da amostra. E no final é feita uma aquisição que vai basicamente perceber todos os hidrogênios, carbonos e nitrogênios da amostra que estão acoplados. E aqui então representa o resultado, né, do experimento tridimensional de RMN, onde está sendo acoplado hidrogênio com carbono e nitrogênio, tudo ao mesmo tempo. Então por isso que fica um espectro tridimensional. Lembrando que cada um desses piquinhos aqui também, né, representa a intensidade do sinal. Então quanto maior for essas bolinhas aqui, seria um sinal maior. Então, só de novo, levando como exemplo essa cadeia tripeptídica aqui, né, obviamente não daria todo esse sinal, isso aqui de novo é um sinal de uma proteína com centenas de aminoácidos, mas só para ter uma ideia, né, o que a gente estaria vendo então? Estaria vendo esse hidrogênio, que está ligado a esse nitrogênio, que está ligado a esse carbono aqui. É a mesma coisa, esse hidrogênio ligado a esse nitrogênio, ligado a esse carbono. Então teria que ter sempre essa tríade, né? Hidrogênio, nitrogênio e carbono. E nessa ordem, inclusive, né? Então, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Então a gente estaria vendo esses átomos. Então assim, a gente está vendo basicamente a, todos os átomos, né, principais da cadeia principal de uma proteína. E existem outros experimentos que vão correlacionar outros átomos da cadeia. Então ele pode correlacionar inclusive átomos da cadeia lateral, somente átomos da cadeia lateral. Então isso tudo depende de qual tipo de experimento que você vai usar para manipular as magnetizações, né, de cada um desses núcleos aqui para você visualizar cada um desses núcleos e conseguir identificar eles nos espectros da sua amostra. Então, vamos partir para a segunda parte dessa aula básica de ressonância magnética nuclear, onde eu vou falar das aplicações da ressonância magnética nuclear. As aplicações eu dividi nesses seis tópicos, né, que vão demonstrar as aplicações mais recorrentes para a proteína. E eu vou iniciar falando da aplicação talvez mais clássica, mais conhecida, que é a determinação da estrutura tridimensional de proteínas em solução. Para você fazer uns estudos de proteína em solução, normalmente a gente vai ter que ter aproximadamente de 0,1 a 1 milimolar de proteína. Isso significa que a gente precisa de ter em torno de 10 miligramas de proteína. As proteínas, em geral, terão que ser pequenas, né, relativamente comparada às proteínas que existem. Então, a gente fala aí quando a gente fala de pequena, a gente fala que as proteínas deverão ter no máximo 20 kilodaltons. Óbvio que dá para fazer análises estruturais com proteínas maiores, mas isso é bem mais complexo e bem mais limitado por causa do número de sinal
e por causa de efeitos de relaxação de sinal, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, normalmente, então, quando você tem uma proteína de 20 kilodaltons e até 20 kilodaltons, a gente estuda ela por ressonância magnética nuclear. E, finalmente, é importante considerar, se a gente quer fazer um estudo detalhado da proteína em solução, que elas estejam enriquecidas com esses isótopos aqui, que não são os naturais e também não são radioativos, né? O bom disso, né? Então, a gente vai ter que marcar a proteína com carbono 13 e nitrogênio 15. Normalmente a gente faz isso produzindo a proteína recombinante em bactéria, ou levedura, ou em cultura de célula, onde a gente usa nos constituintes do meio carbono 13, né, os elementos, né, são carbono 13 e nitrogênio 15. Então, por exemplo, em bactéria, a gente cultiva a bactéria com glicose totalmente marcada com nitrogênio, com carbono 13, e cloreto de amônio, onde o amônio é totalmente marcado com nitrogênio 15. Isso aqui é basicamente para a gente conseguir fazer aqueles espectros mais complexos de 2 dimensões ou 3 dimensões. Porque o carbono 13 e o nitrogênio 15 tem abundância natural muito baixa. Então, o procedimento geral para fazer, né, para conseguir caracterizar a estrutura tridimensional da proteína, para determinar a estrutura, né, obviamente, primeiro é você ter a amostra de proteína. Em muitos casos a gente consegue obter essa amostra de proteína, em alguns casos é bem difícil. Então, esse aqui é um dos passos limitantes da ressonância magnética nuclear. E assim que a gente tiver a amostra com a qualidade necessária, a gente vai fazer a coleção dos espectros, inclusive os espectros que determinam a distância entre núcleos, que é o espectro de Nosy. E essa aquisição de espectros pode levar até 5 semanas, ou até mais, dependendo da complexidade, mas em média leva até 5 semanas, ou seja, um pouco mais de um mês de aquisição. Depois é feita a análise desses espectros, que eu normalmente digo, né, que é você ligar os pontos, que são os sinais de RMN, e saber identificar o que são eles, então dar nome aos bois. E isso normalmente leva aproximadamente 3 semanas, ou até mais, né? Depende da complexidade, né, dos espectros. Às vezes pode levar um ano, e em casos extremos até mais do que um ano. E essa análise aqui é basicamente análise humana, né? Então é uma pessoa, um espectroscopista que vai estar lá avaliando esses espectros. E finalmente é feito então o cálculo da estrutura tridimensional com base nessas análises que foram feitas com base nesses espectros coletados dessa amostra. E esse cálculo da estrutura, em geral, né, leva 5 horas de tempo computacional. Às vezes leva menos, às vezes leva mais, dependendo da complexidade dos dados, né? E muitas vezes esse cálculo é repetido para se aprimorar as condições, né? Os parâmetros para fazer esse cálculo. Então, aqui de forma bem simples, eu vou apresentar como o cálculo da estrutura é feito. Imagina que já foi feito a caracterização de todos os sinais de RMN, ou seja, a gente já sabe, essa aqui seria a sequência de proteína, então a gente já sabe o nome, né, e onde aparece o sinal de cada um dos núcleos da proteína. E aqui eu estou representando somente alguns núcleos, que eu chamo de E, A, núcleo 2, que dá bem próximo do A, o C, o 1, D e por aí vai. Quando a gente faz um espectro de Nosy, que é um espectro que consegue identificar a proximidade entre os diferentes sinais da proteína, se um sinal estiver próximo do outro, se um núcleo estiver próximo do outro, significa que vai aparecer um sinal. E quando eu falo próximo, a gente está falando de até 5 angstroms de distância. Então você vai ver um sinal que a gente chama de ENOI. Né? Então, por exemplo, aqui eu estou representando o que seria um espectro de Nosy homonuclear. Então aqui, por exemplo, seria hidrogênio por hidrogênio. E, por exemplo, eu teria um sinal que indica que o núcleo 1 está próximo do núcleo C. Então, de fato, eu diria que esses núcleos estão próximos. Ao mesmo tempo, note que o núcleo 1 não estaria próximo o suficiente do núcleo D. Por outro lado, o núcleo 2, que está aqui, ele está próximo do núcleo A, né? Obviamente porque eles estão próximos na sequência já,
mas ele também está próximo lá do núcleo E, que está aqui. Tá? E por aí vai. Então aqui, ó, o núcleo 3 está próximo do núcleo B, e o que está aqui, ó, o núcleo 3 e o B estão próximos, e o núcleo 4 está próximo do núcleo D. Ok? Mas é interessante notar que o 4 não está próximo o suficiente de B e nem o próximo o suficiente de 3. Por quê? Porque próximo o suficiente significaria menos de 5 angstroms de distância. Então, aqui eu vou mostrar então alguns exemplos de NOIs que a gente consegue visualizar, né, usando como exemplo aqui o tripeptídeo que eu tenho mostrado desde antes. Então, só lembrando, o tripeptídeo é formado por treonina na posição 1, alanina na posição 2 e metionina na posição 3. Então, a gente vai estar identificando aqui todos os NOIs entre os hidrogênios, né? Isso aqui é um nose homonuclear, né, que a gente vai estar tratando aqui. E todas as distâncias menores que 5 angstroms, que daria um sinal de NOI, estão indicadas por essas linhazinhas azuis aqui, ok? Então nota que tem uma rede de NOIs aqui. Por exemplo, não existe NOI entre essas metilas aqui, da metionina 3 e da treonina 1. E só para deixar um pouco mais claro, eu vou focar só nos NOIs, então, visualizados entre o hidrogênio alfa da alanina 2 e o resto dos aminoácidos. Então aqui nessa planilhazinha eu estou mostrando todos os NOIs do hidrogênio alfa da alanina 2 com todos os átomos dos outros resíduos dessa molécula. Então, por exemplo, tem um NOI, porque tem uma distância de 4,5 angstroms entre o hidrogênio alfa da alanina 2, que é esse aqui, e o hidrogênio alfa da treonina 1, que é esse aqui. Ó. Então nota que tem um NOIzinho aqui. Mas nota que não tem NOI entre o hidrogênio alfa da alanina 2 com o hidrogênio epsilon da metionina 3. Então, metionina 3, ó, nenhum hidrogênio epsilon. Ok? E existem distâncias menores, por exemplo, o hidrogênio amídico da metionina 3 está a 2,2 angstrom de distância do hidrogênio alfa da alanina 2, e seria esse NOI aqui, ó. Então essa distância daria um sinal de NOI. E aí aqui desse lado aqui direito, eu estou mostrando um espectro de nose simulado, onde eu teria a diagonal, que seriam todos os sinais de hidrogênio desse tripeptídeo, e fora da diagonal, tanto para cima como para baixo, aí tanto faz olhar, né, que seria os mesmos sinais aqui embaixo e aqui em cima, então vamos só focar aqui em cima, né, por enquanto. Eu teria ou não, né, sinais de NOI. Então esse núcleo aqui tem NOI com esse aqui, ou seja, o hidrogênio amídico da alanina 2, que é esse aqui, está próximo o suficiente do hidrogênio amídico da metionina 3, que é esse aqui. Ó. Então aqui teria um NOI. Já não existiria um NOI entre a metionina 3 e a treonina 1. Eu nem marquei aqui, ó. Mas o hidrogênio amídico da treonina 1 não dá NOI com o hidrogênio amídico da metionina 3. Então, esse hidrogênio amídico está bem longe desse aqui, então não teria sinal. E aí, ó, eu marquei em vermelho de novo só esses NOIs aqui, de novo focando aqui no hidrogênio alfa da alanina 2. Então, da mesma forma que está aqui, né, demonstrado nessa tabela ou nessa figura, a gente vê que o hidrogênio amídico da alanina 2, desculpa, o hidrogênio alfa da alanina 2 tem NOI, ou seja, ele está próximo do hidrogênio alfa da metionina 3. Então é esse com esse aqui. Está próximo do hidrogênio alfa da treonina 1. Seria esse com esse aqui. E por aí vai, né? Também está próximo do amídico da própria alanina 2, é esse aqui. Está próximo do amídico da metionina 3, que é esse aqui. Mas não está próximo o suficiente do amídico da treonina 1. Então é basicamente esse tipo de observação que a gente consegue, esse tipo de dado, né, que é a distância entre átomos de hidrogênio, que a gente consegue obter através dos espectros de Nose, né, que vai ter NOI entre os diferentes hidrogênios do tripeptídeo. Então, quando a gente coloca o computador, né, para calcular a estrutura, inicialmente ele considera uma estrutura relativamente estendida, né, só respeitando alguns ângulos químicos, né, e aí a gente teria alguma coisa relativamente estendida assim. Aí a gente, né, que seria sem restrições experimentais, especificamente a gente está falando dos NOIs. Quando agora a gente
das informações de distâncias que a gente fez após a aquisição do espectro de Knowles, o computador agora consegue dizer, né, qual seria o nivelamento dessa proteína, porque ele vai tentar aproximar aqueles núcleos que a gente conseguiu identificar sinal de NOI. Então, ela fica agora uma cadeia não estendida, mas ela começa a fazer uma cadeia fechada e novelada que representa o estado de novelamento da proteína em solução. Essa aqui seria um exemplo, né, de estrutura. Né? Esse aqui é um fator neurotrófico que a gente determinou a estrutura, chamado CDNF. Para vocês verem essas estruturas, vocês podem ir no banco de dados do PDB, que é Protein Data Bank, e normalmente você vai lá encontrar as proteínas pelo código delas, ou por buscas por palavras-chave, ou até mesmo por buscas de similaridade de sequência. Então, num caso específico, o CDNF, que a gente determinou a estrutura, está depositado com o código 4BIT. Então, essas visualizações, né, essa aqui é a mesma estrutura, só que visualizada de duas formas diferentes, é só para indicar, demonstrar para vocês o que o RMN consegue identificar. Né? Então, ele de fato identifica a conformação majoritária da proteína, sendo que a gente sabe que a proteína em solução não tem só uma conformação, ela adota várias conformações, é o que a gente chama de estados dinâmicos, né, da conformação da proteína. E isso aqui é bem exemplificado aqui, por quê? Porque essa proteína CDNF tem dois domínios globulares, são dois domínios bem anovelados. Então seria o domínio N-terminal e um domínio C-terminal. De novo, isso aqui é a mesma estrutura, só que a gente representou de duas formas diferentes. Como? A gente fez uma sobreposição dos domínios do domínio N-terminal, né, das conformações do domínio N-terminal, e a gente vê que ele tem uma conformação relativamente definida, apesar de que tem algumas regiões um pouco menos definida. E o domínio C-terminal, ele não tem uma conformação definida em comparação ao domínio N-terminal. Vê que ele fica variando bastante aqui. E se a gente agora sobrepor só os átomos do domínio C-terminal, a gente vê que, obviamente, né, o domínio N-terminal não fica bem definido em relação ao domínio C-terminal. Mas só lembrando que a definição dos domínios é relativamente grande, o que não é bem definido é um domínio em relação ao outro. Então é isso que o RMN consegue determinar, não só a conformação, mas qual o espaço conformacional que a proteína abrange. Né? Então, como eu comentei, a informação obtida por RMN principal é a intensidade do sinal, né? Mas também a gente consegue ver a distância e a movimentação, né, entre dois átomos através da intensidade do sinal de NOI. A gente, pelo deslocamento químico, né, que é a frequência, né, que cada núcleo processa, a gente vai ter uma noção, a gente consegue ter uma noção do ambiente químico dos núcleos, ok? E a constante de acoplamento, ou seja, o quão bem esses núcleos conversam entre si, vai dar informação sobre a geometria molecular e a conectividade, né? Então, falando em conectividade aqui, eu estou falando basicamente da estrutura química da molécula. Então, a gente consegue entender então a estrutura química, o ambiente químico dos núcleos e a distância entre os núcleos atômicos de uma proteína. Não só a proteína, né? Mas eu estou focando aqui essa aula em proteínas. E todos esses sinais, né, intensidade de sinal, intensidade de NOI, deslocamento químico e constante de acoplamento, são influenciados pelo meio ambiente. Então, principalmente, por exemplo, quando a proteína interage com um ligante. Ok? Então, normalmente você vai ter alteração desses sinais. Então, por isso você também consegue identificar qual estado que a proteína está e se tem algum ligante interagindo com a proteína. Então vamos passar para a próxima parte aqui dessa aula, que é a caracterização da dinâmica conformacional. Então, essa aqui, de novo, é a mesma estrutura do CDNF, só que demonstrada de outra forma, mostrando só a superfície. E existem vários experimentos, aqui eu estou demonstrando somente 4, né, na verdade, desses experimentos, que podem ser usados para caracterizar a dinâmica conformacional, ou seja, o quanto
essa proteína tem átomos que são móveis quando a proteína está em solução. Então, através desses experimentos, né, um deles é medir a largura do sinal, outro deles é medir esses parâmetros de relaxação aqui, a gente consegue identificar precisamente qual a dinâmica, né, molecular de cada um dos átomos da proteína. Aqui especificamente a gente está demonstrando somente para os átomos de hidrogênio amídico da cadeia principal. Então essa proteína tem 160 aminoácidos. Então estou representando o sinal para cada um dos aminoácidos, esse sinal de relaxação que indica a dinâmica da proteína. Mais especificamente, a gente vê um alargamento muito grande de sinal nessas duas regiões e mais alguns desses pontos aqui. Isso é por causa de uma dinâmica conformacional intermediária e isso claramente é representado pelas estruturas calculadas por elas terem uma menor definição, tá? Então isso aqui, quanto maior isso aqui, significa que tem maior dispersão da posição dos núcleos. Então, na posição N-terminal e nesse meio aqui, entre essas duas alfa-hélices, tem uma definição bem menor da proteína, aqui nessa região também. Essa região inicial aqui, até a alfa-hélice 5, na verdade até essa alfa-hélice 5 é o domínio N-terminal do CDNF, que está aqui. E essa porção final aqui é o domínio C-terminal do CDNF, que está aqui. Então ele tem duas alfa-hélices. Então a porção N-terminal tem duas regiões grandes, com pouca definição, que são mais dinâmicas, que estão aqui e aqui, desse lado. E a porção C-terminal também tem uma porção com menos definição, que é representada por esse decaimento aqui de sinal, que está aqui, inclusive ela se encontra com a porção N-terminal da proteína. Então, na superfície da proteína, a gente pode representar essa região com menos definição e essa outra aqui e essa e outra aqui. E por que é importante determinar a dinâmica conformacional e não só a estrutura da proteína? Porque a dinâmica conformacional, né, estão relacionadas com a atividade da proteína. Então, normalmente, quando a gente tem superfícies dinâmicas na proteína, isso vai estar relacionado à atividade. Então, nesse caso específico, essa porção N-terminal dinâmica aqui é importante para a proteólise da proteína e maturação dela. Então, o CDNF é uma proteína secretada, na maior parte das vezes, e ele tem uma sequência sinal, que é preciso ser reconhecida por uma protease, e o sítio de reconhecimento de protease inclui essa região dinâmica aqui. E, finalmente, essa porção C-terminal também é dinâmica, e ela, né, é uma porção importante que é reconhecida pelos receptores de Cadel para poder manter uma parte dessa proteína, né, uma quantidade dessa proteína no retículo endoplasmático. Então a dinâmica das moléculas, né, das proteínas estão geralmente relacionadas à atividade dessas proteínas. E aqui só um outro exemplo interessante é que o outro lado da molécula do CDNF tem aquela outra região dinâmica e a gente acredita, né, a gente ainda está estudando isso, que essa região é responsável por uma região de sítio ativo dessa proteína também e provavelmente é uma região, por exemplo, de interação com outra proteína para exercer então a atividade do CDNF. A ressonância magnética nuclear também pode ser usada para avaliar a qualidade das amostras. Então, de uma forma bem rápida, né? Se vocês notarem aqui, estão dois espectros de duas proteínas diferentes. E claramente vocês veem que tem uma diferença muito marcante entre esses dois espectros. A primeira diferença é que no espectro B você tem uma dispersão de sinais bem grande, ou seja, os sinais são bem espalhados, são concentrados numa certa região, mas são bem espalhados, em especial se a gente compara com esses sinais daqui. Normalmente são bem concentrados nesse meio e nesses outros grupinhos aqui, apesar de ter alguns poucos espalhados. Então, é bem marcante essa diferença entre a amostra A e a amostra B. E eu já adianto, né, que essa amostra A aqui é uma proteína que é basicamente desordenada. Então, a cadeia polipeptídica dela experimenta diversas conformações e não uma conformação bem enovelada. E por isso as conformações delas são bem abertas em solução e por isso basicamente esses aminoácidos estão em contato com água. E
fazem pouco contato com outros aminoácidos. Então, por isso que os sinais deles, amídigos, né, que é hidrogênio ligado a nitrogênio aqui, basicamente tem o mesmo deslocamento químico, porque eles estão vendo basicamente o mesmo ambiente químico. Já nesse caso aqui, é uma proteína muito bem enovelada, então ela tem uma conformação muito mais bem definida. Então, por isso, os hidrogênios amídicos veem vários ambientes químicos. Seja alguns deles vê mais o solvente aquoso, né, a água, e outros já vêm porções mais hidrofóbicas da proteína porque eles estão mais internalizados, fazendo ligações de hidrogênio, formando folhas betas, alfas hélices. Então, a ressonância magnética nuclear é muito usada também para avaliar a qualidade das amostras. E só para ter uma ideia, esse tipo de espectro aqui, em geral, você pode fazer a aquisição dele em 15 minutos. Então, é um experimento bem simples em que você já consegue ter uma visão geral de como é a conformação da proteína. Mas também é possível fazer essa análise com espectros de uma dimensão, só de hidrogênio. E esses espectros de uma dimensão você pode coletar em até 1 minuto. Tá? Mais rápido ainda para você já ter uma avaliação da qualidade da estrutura da proteína. No caso aqui da conformação da proteína. Mais uma aplicação de RMN é identificar interações intermoleculares, que pode ser usado, né, para você buscar e avaliar experimentalmente ligantes para uma proteína. Por exemplo, para você, né, desenvolver novos fármacos. Então aqui eu vou trazer um exemplo, mais uma vez, do CDNF. Em um artigo mais recente, a gente consegue avaliar que a proteína CDNF consegue se associar à alfa-sinucleína, que é, né, um dos alvos da atividade dessa proteína. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz a aquisição de um espectro bidimensional da proteína, sozinha, né, em solução, e a gente vê os sinais dela, que seriam esses azuis aqui, sendo que a maior parte dos azuis dos sinais dessa proteína estão sobrepostos aqui com sinais da proteína CDNF que foi colocado em contato com a alfa-sinucleína. Então aqui na verdade são dois espectros. O espectro dos sinais azuis representa o CDNF sozinho e o espectro dos sinais vermelhos representa o CDNF com alfa-sinucleína. Um detalhe fundamental é que eu estou demonstrando aqui que o CDNF está marcado com nitrogênio 15 e a sinucleína não. Então a sinucleína, em princípio, né, ela é invisível para esse tipo de espectro que mostra acoplamento de hidrogênio com nitrogênio 15. Então a gente só vê sinal do CDNF aqui. E note, né, que a maior parte dos sinais se sobrepõe. Então a gente pega os dois espectros e a gente junta aqui e vê que os sinais estão sobrepostos aqui. Só que alguns deles não estão. Ó, por exemplo, aqui, aqui, aqui e de forma mais marcante esses aqui e esse aqui. Tá? Nós fizemos experimentos também de interação, para testar interação, né, como por exemplo termoforese, e a gente demonstra que realmente o CDNF interage com a alfa-sinucleína com afinidade bem alta, tá? Essa aqui é a constante de dissociação bem baixa, em torno de 28 nanomolar. E quando agora a gente analisa, né, aqueles dados obtidos de RMN, a gente pode fazer uma análise de acordo com o quanto que teve de alteração de sinal quando a gente coloca o CDNF na presença de alfa-sinucleína em função do aminoácido. Tá? Então, lembrando de novo, o CDNF tem 160 aminoácidos. Então, a gente está vendo aqui a variação de sinal quando a gente coloca o CDNF com alfa-sinucleína em função de cada um dos aminoácidos. E a gente vê que as variações são principalmente na alfa-hélice 1 e na alfa-hélice 5 do domínio N-terminal. Ok? E é interessante notar que essa alfa-hélice 1 está de certa forma próxima à alfa-hélice 5 na estrutura. Então a gente teria essa face aqui do CDNF sendo responsável pela interação com a alfa-sinucleína. O RMN também pode ser usado para seguir reações enzimáticas, isso aqui é muito importante, em especial quando não se tem uma ideia clara de qual é a atividade da enzima e como poderia ser detectada essa atividade da enzima. Então aqui é um exemplo, né, de um trabalho nosso que a gente
estava identificando uma proteína, né, por RMN, caracterizando essa proteína, e a gente, pela estrutura, teve ideia de que ela poderia hidrolisar nucleotídeo. E aí o que a gente fez? A gente pegou a proteína, colocou em solução, colocou ATP e rapidamente colocou essa amostra no espectrômetro de RMN e começou a fazer a aquisição de espectros de fósforo. Lembrando que o fósforo já tem uma abundância natural bem alta desse núcleo ativo para RMN, então a gente basicamente não precisou marcar a amostra. Então o que a gente está vendo aqui é sinal de fósforo, seria basicamente o sinal dos fosfatos do ATP. Então o ATP tem três fosfatos. Então é o fosfato gama, o fosfato beta e o fosfato alfa, ok? E quando a gente faz a aquisição do espectro depois de 55 minutos de contato com a proteína, a gente vê o sinal do ATP e começa a ver sinal de ADP, né? Onde ele perde esse fosfato gama aqui. Então ele começa a aparecer também esse sinal aqui, ó. E se a gente deixar mais tempo, a gente vê que desaparece todo o sinal de ATP e começa a aparecer sinal de AMP, que é adenosina monofosfato. Então, por RMN a gente consegue ver que não só a proteína hidrolisa ATP, mas ela também hidrolisa ADP para formar AMP. E começa a formar fosfato inorgânico aqui. Ok? Finalmente, a última aplicação que eu vou mostrar para vocês aqui é o desenvolvimento e avaliação experimental de fármacos. Isso aqui é muito importante para a indústria farmacêutica. E eu trago esse exemplo aqui de um artigo de um trabalho, né, que a gente, né, foi aceito na revista Peptide Science. E nesse trabalho a gente queria demonstrar, né, o uso do RMN para avaliar um biofármaco, que é a amilina, né, que é um peptídeo relativamente pequeno, tem 36 aminoácidos. E esse peptídeo, ele, para melhorar as características farmacocinéticas dele, ou seja, o tempo de meia-vida dele no plasma de pacientes, é feita a modificação química com polietileno-glicol. E essa modificação química pode ser feita tanto no hidrogênio amídico alfa, da lisina inicial, ou no hidrogênio amínico zeta da lisina número 1 também. E dependendo dessa modificação, a amilina vai ter atividade distinta e uma estrutura distinta, obviamente. Então é muito importante para o desenvolvimento de um fármaco você ter um fármaco de preferência com uma estrutura que você conheça e de preferência com uma estrutura definida e não uma mistura de estruturas químicas. A gente demonstrou nesse artigo que por RMN a gente consegue ver justamente essas duas modificações distintas e a gente consegue identificar qual tipo de modificação que foi feito. Se foi feito no hidrogênio amínico alfa ou hidrogênio amínico zeta, da lisina 1. Então, no espectro de RMN bidimensional, né, esse aqui é um espectro de Tox, que mostra a correlação entre todos os hidrogênios da proteína, aqui no caso da amilina. A gente vê que vários sinais da amostra peglada na posição zeta são similares, são idênticos, né, ao sinal da amostra peglada na posição alfa. Então aqui de novo eu estou vendo a sobreposição do espectro da amostra peglada em alfa, que é em azul, com a amostra peglada em zeta, que é vermelho. Mas nota que, apesar de vários sinais serem idênticos, sobrepostos, alguns sinais não são. E é justamente os sinais próximos da lisina 1. Então a lisina 1, né, quando ela é peglada em alfa, apresenta esses sinais. Quando ela é peglada em zeta, ela apresenta esses sinais aqui, que são bem distintos da forma peglada em alfa. E não só a lisina 1, mas a cisteína 2 também tem sinais bem distintos. A asparagina 3 e a alanina 5. Ok? Então, fica bem claro que por RMN você também consegue caracterizar e identificar modificações num biofármaco, por exemplo. Então, para concluir, né, eu demonstrei aqui algumas das utilidades da ressonância magnética nuclear, que inclui a mais clássica, que é determinar a estrutura 3D das proteínas em solução, ou seja, a conformação das proteínas. Ressalto que não só de proteínas,
mais de carboidratos, de ácidos nucleicos, de outras moléculas também. A gente consegue caracterizar a dinâmica conformacional de proteínas. Isso aqui é uma característica única, né, de RMN, que a gente consegue identificar com alta resolução, ou seja, a gente pode dizer qual é a dinâmica de cada átomo da proteína, e isso aqui está relacionado com a atividade de uma proteína, por exemplo. A gente consegue avaliar a qualidade de amostras, então não só a qualidade de uma amostra proteica, para ver se ela está bem novelada ou não, dependendo de alguma condição, por exemplo, temperaturas diferentes, mas também avaliar a pureza de amostra. Então, se a gente está verificando a pureza, por exemplo, de um biofármaco ou de um fármaco, né, não precisa ser um biofármaco, a gente consegue identificar se tem sinais não do biofármaco ou do fármaco, que seriam sinais de contaminante. A gente consegue também identificar por RMN interações intermoleculares. E isso é interessante porque essa forma de verificar a interação intermolecular, diferente das técnicas de baixa resolução, né, por exemplo, ressonância plasmônica de superfície, entre outras, né, termoforese, que eu mostrei ali antes também, a ressonância magnética nuclear consegue identificar quais átomos interagem com cada uma das moléculas estudadas. Então é uma técnica que a gente chama de alta resolução. E além disso, você consegue fazer isso aqui em solução. Então você pode começar a titular, ou seja, começar a adicionar uma quantidade crescente de um ligante para ver qual é a afinidade do ligante e para ver, né, se ele começa a ligar em dois sítios distintos também. Então a ressonância magnética nuclear é muito potente também, é uma técnica muito poderosa para fazer esse tipo de análise. A gente pode usar a RMN para seguir reações enzimáticas, em especial, né, se você ainda não conhece qual a reação enzimática que está ocorrendo, ou você quer caracterizar a reação enzimática de forma bem precisa. Você consegue identificar normalmente, né, todos os passos intermediários, né, da reação, óbvio, né, desde que eles tenham uma concentração relativamente alta para ser detectada por RMN, né? E finalmente a gente consegue também usar a RMN para desenvolvimento e avaliação experimental de fármacos. Então não só você consegue ver a presença de impureza, né, na preparação de um fármaco, mas você consegue também ver se o fármaco está na conformação correta, se ele, né, pode estar em conformações distintas. E você também pode usar isso para desenvolver fármacos, né? Você vai estudar métodos de preparação do fármaco e, dependendo do método, você vai usar o método melhor que consegue produzir a conformação mais desejável do fármaco. Então é isso nessa aula de hoje.